Conhece, meu nome é Sara Maísa. Vou fazer um breve resumo da minha história. Tem algumas pessoas aqui na live que me conhecem, mas também talvez não conheçam também da onde que vem tudo isso. E assim, há 10 anos já eu trabalho com essa parte de desenvolver pessoas. Desde muito nova eu liderei jovens, né, por um projeto voluntário. E através disso eu fui me desenvolvendo. E aí lá atrás eu fiz uma formação em... Tá cortando um pouco da sua cabeça. A sua, né, Clícia, eu acho. Minha? Acho que é a sua, que a Gente. minha tem um monte de parede aqui, ó. O meu Aí. campo de visão aqui, eu tô vendo você e a mim perfeitamente. E agora, gente, tá melhor? Dá um ok aí, se tá certinho agora. Mas pode ir contando pra gente quanto é isso, Sara. Vou Então, acompanhar aqui. e aí a minha formação lá atrás foi contabilidade, depois eu fiz finanças. Só que aí eu percebi que eu estava ficando muito racional, muito lógica, muito cognitiva, muito 880. E aí teve um líder meu que falou comigo, né, Sara, de números você entende, você precisa entender de gente. E ali foi a chave que virou para mim. Aí de lá para cá eu fiz vários cursos, né, gestão de pessoas, liderei uma equipe de mais de 100 homens, que foi uma Nossa, experiência assim, homens! homens, porque eu trabalhava dentro da área industrial, né, numa grande empresa. Então, assim, muito nova eu tive essa oportunidade e, e aí eu sempre fui muito te perguntar, assim, o porquê por trás de cada coisa. Ei, Lucília, obrigada. O porquê por trás de cada coisa, observar o comportamento, ver umas pessoas performando, outras não, e eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, eu sempre me questionei muito. E aí eu comecei a mergulhar nesse universo do autoconhecimento, me apaixonei por isso. E aí hoje eu trabalho com essa questão da autossabotagem, mas ela é apenas um dos recursos, né? Tem o perfil comportamental, tem a mentoria, enfim. E aí o que eu fiz? Eu agreguei, né, essa questão desse conhecimento de pessoas com esse conhecimento de finanças e criei um método próprio, que é o Sprint Money, que ele consiste em acelerar os resultados. Então, assim, Sara, é só finanças? Não. É só inteligência emocional? Também não. É algo que precisa ser, de fato, vivenciado, sabe? É um processo experiencial. Então, basicamente, essa é a minha trajetória. E aí eu vi, Clícia, como que o sabotador, não só eles, como as crenças, como os vícios e os vazios emocionais, impactam diretamente nos nossos resultados e principalmente nas nossas tomadas de decisões quando os seus clientes aí procrastinam para comprar o seu piso. Então, acho que é bem pertinente a gente falar desse assunto, sim. Legal. Ai, pois é. Aí, eu queria agora entender, Sara, porque até te conhecer, eu já tinha ouvido falar desse conceito de autossabotagem, mas assim, não sei Uhum. vocês que estão nos acompanhando, gente, se vocês também têm vago um pouco esse conceito, você pode passar para a gente? Sim, claro. E tudo que eu vou falar aqui está baseado no livro assim, Inteligência Positiva, que é um estudo científico, então não tem nada que eu estou fantasiando da minha cabeça, né? Eu gosto sempre de deixar isso claro, porque às vezes nós temos pessoas aqui na live que têm um perfil mais analítico, mais conforme. Então são pessoas que elas gostam de validar e verificar as informações, ver a veracidade. Então eu gosto sempre de citar as referências. Os sabotadores, eles vêm lá da infância, assim como as nossas crenças, através de tudo aquilo que a gente viu, ouviu ou sentiu relacionado a determinada coisa da infância, ali de 0 a 7 anos, alguns falam de 0 a 12, enfim. E aí o que acontece? Lá na infância, eles vêm como mecanismos de defesa, porém, depois que a gente se torna adulto, Clícia, eles não se fazem mais necessários, por isso que eles se tornam sabotadores. E aí, o que eles se transformam? Na lente pelo qual a gente visualiza o mundo. Eu até brinco aqui com óculos, né? Cada um tem a sua lente. Então, eu tenho os meus sabotadores, você tem os seus, as pessoas que estão aqui têm os delas. E aí é dessa forma que ele se forma lá atrás. E o que acontece? Eles são tão comuns, eles já estão tão enraizados na nossa mente que a gente não percebe. E eles vão tornando-se hábitos rotineiros e a gente acha que é aquilo ali mesmo, tá tudo bem. Só que na verdade é um sabotador atuando. Se você não está tendo o resultado que você gostaria, pode saber que o sabotador está atuando ali. E existem 10 tipos de sabotadores
E aí nós vamos explicar aqui um pouquinho de cada um deles, e quem for se identificando vai colocando a mãozinha aí pra gente saber. Ótimo. Gente, eu até pedi uma pausa. Compartilharam a live, gente? Compartilha essa live, que vai... Fica nesse avião aí, gente. Vamos mandar para todo mundo. Gente, para de se sabotar. E não só para a questão da conta do piso, para outros aspectos da vida aí. Vamos direcionar a live. É verdade. Porque o sabotador, ele influencia em qualquer área da vida, né? Então, tem pessoas que se sabotam nos relacionamentos, se sabotam na saúde, se sabotam nas finanças. Então, é isso aí. Você ia comentar alguma coisa? Não, aí agora você pode entrar aí com as classes do sabotador, que eu já estou aqui, ó, com a caneta para anotar. Show de bola. Então, vamos lá. O primeiro sabotador é o crítico. O que é esse crítico? É aquela voz que fica na nossa mente falando o tempo inteiro, né? Que a gente não vai conseguir, você não é capaz. É só coisa ruim que ele fala, que senão não era sabotador, certo? E aí, ele sempre traz esse monte de coisa ruim e a gente começa a acreditar naquilo. E o crítico, ele é o principal sabotador. Ele é um sabotador comum de todos. É como se ele fosse o pai, vamos colocar assim, para ficar mais claro, ok? Uhum. E como que a gente mede esses sabotadores, Clícia? Nós tem um teste específico que mede, em termos de número mesmo, de gráfico, qual percentual do tempo você se sabota hoje. Eu já peguei clientes, por exemplo, se sabotando 70% do tempo. Isso se a pessoa não se sabota enquanto está dormindo também, né? Então, assim, vamos colocar de 24 horas do dia, tira o tempo ali que a pessoa está dormindo, o restante, 70% você se auto-sabotando, gente, é um quantitativo muito alto, muito alto. E aí, o que acontece? Então, tem um relatório que mede isso, esse gráfico, e o crítico, que é o principal, ele tem um gráfico específico dele. Ele é separado em o quanto você critica a si mesmo, que é essa autocrítica, o quanto você critica o outro. Então, sabe, aquelas pessoas que às vezes têm o hábito de falar de outras pessoas, depois que eu trouxe esse conhecimento, eu parei de julgar um pouco os outros, sabe? Porque a gente entende que simplesmente aquela pessoa tem um crítico alto. E tá tudo bem, sabe? Quer dizer muito mais dela do que sobre mim. Então, eu gosto sempre de ressaltar isso, né? Eu vejo também a Lucília e o Rafael comentando muito sobre isso nas lives deles, e eu acho muito pertinente em relação a gente não ficar absorvendo essas críticas e tudo mais. Então, ele critica muito a si mesmo, tem uma autocrítica alta, critica o outro e critica também as circunstâncias, sabe? Nada tá bom. Tá chovendo, tá ruim, tá fazendo sol, tá ruim. Então, tem esse crítico, ele se divide nessas 3 partes. E aí, fora o crítico, nós temos outros 9 sabotadores. Você quer fazer algum comentário relacionado a isso? Eu tô até com medo de fazer um comentário agora. Então, vamos seguindo com as classes, e aí depois que eu me encontrar, gente, vocês estão se identificando, estão querendo falar alguma coisa, se manifestar, e vamos perguntar. Mas eu vou se existe metade crítico. O que acontece? O gráfico do crítico, ele mede de 1 a 15. Então, a gente consegue saber se você, por exemplo, é um 7 crítico, aí você seria mais ou menos a metade. Mas tem como medir isso, tá? E uma pausa, então. Já que você consegue medir, tem um limite mínimo para ser crítico? Tipo assim, ó, até aqui você pode, daqui para cima, ou você tem que ser zero, o ideal? Não, porque na verdade, uma coisa foi importante você falar isso, a gente nunca vai eliminar 100% sabotadores. A gente vai neutralizar a partir do nosso conhecimento. A gente entender, saber que eles existem, quanto que a gente tem de cada um, e aí tem ferramenta específica para tratar cada um deles. Então, assim, por exemplo, de 1 a 15 do crítico, o que é aceitável? Até 5. De 5 para cima já está um pouco alto. Mas a maioria que eu pego é muito mais que isso. A maioria está aí numa faixa de 10, tem pessoas com 13, ou seja, são pessoas, principalmente na autocrítica, são aquelas pessoas que às vezes ficam com um chicotinho nas costas, sabe? Tem que ser perfeito, uma autocobrança muito grande, né? E qual que é o desafio? As pessoas que têm esse crítico muito alto, elas se sabotam até mesmo para fazer uma live igual essa, porque a live tem que sair perfeita. Nós duas aqui somos seres humanos. Se tiver que errar, nós vamos errar e o pau vai quebrar.
entendeu? Mas as pessoas que não têm essa consciência, elas ficam travadas. E nós vamos detalhar mais isso daí. Gente, olha só como que no grupo, né, das mulheres estrategistas, as meninas que estão acompanhando são todas maravilhosas. Aí vamos destravar, gente. O negócio é fazer live, vamos destravar. Isso aí. Quem não estiver fazendo live ainda, depois a gente pode ajudar aí, só ver com a Lucília aí, a gente está aí para ajudar. Vamos destravar essa galera toda. Então, pronto. Então vamos lá. O primeiro sabotador, além do crítico, que é o pai, é o insistente. Quem que é o insistente? É aquela pessoa que fica ali insistindo ao invés de persistindo, né? O próprio nome já diz, e que muitas vezes peca pela perfeição, sabe? Por quê? É uma pessoa que vai fazer um vídeo, o vídeo tem que sair perfeito. Então a pessoa grava 30 vídeos e às vezes nem posta, sabe? E o que que acontece? Essa pessoa que tem o sabotador do insistente alto, ela vai procrastinar, porém ela vai procrastinar pela perfeição. E aí ela nunca começa a fazer o que ela precisa. E o insistente também, em termos financeiros, é aquela pessoa que acha que nunca está pronta financeiramente para fazer um investimento. Nenhuma novidade, né? Não está dentro do campo ideal, né? Exatamente. A sua amiguinha abelha está aí. Gente, o que eu faço? Dá uma... Vou ter que bota um melzinho aí longe. É isso? Boa, boa. Então, o que que acontece? O insistente, resumidamente, é aquele vulgo cabeça dura. Aquela pessoa que vê que, às vezes, o negócio não está dando certo. Uma coisa, gente, é a gente esgotar as possibilidades e persistir. Tentei uma possibilidade, estratégia, né? Mulher estrategista. Tentei uma, tentei outra. Agora, outra coisa é você ficar ali batendo a cabeça no negócio que não tem mais para onde ir. Então, o insistente, ele traz muito disso. E é bacana porque hoje, quando eu já conheço as pessoas, aí eu já observo e falo, ó, o sabotador do insistente aí. Então, tem toda uma técnica para saber lidar com isso. Já tá afiada já. Eu fico assim, gente, ela já me sacou. Com certeza. Que bom, know-how, né? Faz isso com a gente. Vou pegar tudo isso aí e transferir para... Ó, galera, vocês que estão aí procrastinando para comprar o piso, vamos parar de sabotagem. Para de ser insistente, de achar que o mundo vai estar perfeito, que vai estar tudo alinhado e vamos realizar. Vamos, Sara, continua. Exatamente. O outro é o prestativo. O prestativo, ele é um sabotador muito comum, que é aquela pessoa que quer agradar a tudo e a todos o tempo inteiro. E aí, eu costumo dizer que quando é uma pessoa que tem dificuldade de se posicionar, que tem dificuldade de falar não, e eu costumo dizer que quando você fala o sim para outra pessoa querendo falar não, você está falando um não para você. Então, quem tem dificuldade de falar não, de se posicionar, grava essa frase que vai fazer sentido na sua vida, na sua próxima tomada de decisão. O sim que você dá para o outro, querendo dar o não, é um não que você está dando para você. Então, assim, o sabotador... Ah, Sara, eu não posso ser uma pessoa prestativa? Pode ser uma pessoa solícita e tudo mais. Mas quando a gente fala de sabotador aqui, a gente está falando tudo no excesso. Então, esse excesso que faz mal. E o sabotador do prestativo é aquela criança que lá na infância ela entendeu que a forma dela conseguir afeto e amor era através de fazer as coisas para os outros, ser atenciosa, traz isso aqui, nananã. Então ela fica achando que ela tem que agradar a tudo e a todos. E muitas vezes, inconscientemente, ela está buscando uma aprovação de outra pessoa, tá? Isso é muito forte, grava essa. Muitas vezes essa pessoa está buscando aprovação, ela só quer se sentir vista. Ei, gente, estou aqui, sabe? Isso é a criança interior gritando. Porque todos nós temos uma criança interior. Então a gente precisa acolher essa criança, colocar o nosso adulto e entender que a gente toma decisões e joga um jogo de gente grande, né? Então eu acho bem bacana esse sabotador do prestativo, porque é aquela pessoa que às vezes financeiramente ela vai emprestar o nome para o outro, vai emprestar dinheiro, vai entrar numa dívida, porque tem dificuldade de falar não. Aconteceu isso comigo uma vez. Quando eu estava começando a minha vida profissional.
Tô rindo aqui Estava do começando a comentário minha aqui. vida profissional, você falou aí, eu lembrei que eu não tive coragem de falar, não conhecendo o perfil da pessoa, que a pessoa não pagava, e entrei pelo Uhum. ralo. Não, agora eu não peço mais não, sabe? Não acontece Tá mais não, vendo? foi Já só uma vez. aprendeu. Não, eu tô rindo aqui que eu não sei a pessoa ali que falou, Sara tem régua também, o assunto tá pesado. Gente, coragem, Gente, eu tô coragem. só falando as características, eu nem tô dando o meu ponto de vista a respeito, só tô soltando conteúdo. Isso aí, nem chegou nessa parte ainda, gente. Calma. Ai, Pode ai. continuar, Sara. O outro é o controlador. O controlador é aquela pessoa que quer ter controle de tudo e de todos. E eu vejo isso muito na liderança, né? Lideranças muito centralizadoras, pessoas que têm problema de delegar a função, às vezes não acha que a outra pessoa é capaz, acha que só eles podem fazer aquilo dali. Isso daí prejudica, porque você fica sobrecarregado, você não consegue fluir e você acaba. Todos eles procrastinam, mas cada um vai procrastinar de uma forma, né? Por exemplo, o insistente procrastina a perfeição. O prestativo procrastina porque ele quer agradar o outro. Sabe? O controlador procrastina porque ele quer abraçar tudo e não dá conta. Então, todos eles têm características específicas. E as pessoas Mas tudo, controladoras... pode falar. mas no final, então, todos eles geram o mesmo resultado. A falta de ação é isso? Eles são os principais responsáveis por toda a procrastinação, dor, culpa, arrependimento, mas cada um vai ter uma particularidade com base nessas características que eu estou falando. Então, tem formas diferentes da gente tratar cada um deles, porque às vezes uma ferramenta que se aplica em um não se aplica no outro, então não vai resolver, tá? Entendi. E esse controlador, eu vejo isso muito nos relacionamentos, Clícia. Acredito que tem pessoas aqui que, não só casamento, nem relacionamentos conjugais, mas também profissionais. E aí o que acontece? A pessoa quer controlar o outro e o sabotador ele começa a criar uma história na sua mente, né? Uma história que nem existe. E você já começa a pensar um monte de coisa ruim, sabe? Criar aquele monte de caramiola na cabeça, é esse sabotador aí. Então, assim, hoje quando a gente percebe uma pessoa que, às vezes, quando chega num local e ela já quer tomar conta de tudo, eu já fico observando para ver se é o sabotador do controlador agindo. Eu tenho uma pergunta com relação a isso, talvez esse não seja o momento, mas que você falou assim com tanta ênfase. O sabor, todos assim, porque pelo que eu estou entendendo da nossa conversa, é um defeito. Ter um sabotador muito ativo vira um defeito. E então todos os defeitos são criados pelos sabotadores? Não necessariamente, porque eu não gosto nem muito dessa palavra, assim, defeito. Eu acho que a gente tem pontos fortes e pontos a desenvolver, né? Isso, mas, assim, ótimo. Muitas coisas, na verdade, são criadas também pelas crenças, que é aquele comportamento que você acredita, que vai passando de pai para filho, e você continua repetindo aquele padrão ali sem perceber. Isso aí não é sabotador, tá? Então, assim, o ser humano, ele é muito complexo, né? Se a gente for aprofundar aqui, é uma outra área de estudo que nem é a minha, que já é a área da terapia, das constelações familiares, algo mais digamos assim, mais profundo e mais voltado para o passado. Mas os sabotadores influenciam sim, só que não vou confirmar que é 100%, porque tem uma série de outras coisas. Então tá bom. Deu para Já entender? é outra alçada já. Exatamente. Entendi. A Beth está falando aqui, ó. A Beth não, a Flávia. Bem que não, primeiro a Beth fala, né? Bateu do meu, toma que é meu, toma que é teu, toma que é nosso. Enfim, né? A Flávia confirma embaixo, bem isso. Gente, quem for se identificando, vai colocar na mãozinha pra gente saber qual o sabotador que mais está gritando, né? Geralmente são dois sabotadores, tá, Clícia? Geralmente é o quê? Pode ter mais de um. Isso, geralmente é o crítico, que é o que eu falei, que ele é comum para todo mundo, e ativa 2 sabotadores cúmplices, entendeu? Então, Nossa, assim, quando a pessoa faz quando a pessoa faz o teste, tem esses 2 sabotadores que geralmente se destacam. Mais que 2, aí já não é muito comum, não. Eu acho que fizeram uma pergunta aqui, deixa eu só voltar aqui para ver. Então eu posso ter atitudes sabotadoras, né?
Ah, Com eu acho que é certeza, antes todos dessa. nós. Todos nós. E aí, o que é bacana? A gente identificar o nosso ciclo de autossabotagem. Vamos lá. Como assim? Por exemplo, você precisa fazer alguma coisa e você. Vamos falar o exemplo da live, já que a gente estava falando de live. Você precisa fazer Uhum. uma live ou gravar um vídeo, você não faz. Aí, o que você faz para desviar o seu foco? Você vai conversar com alguém? Você vai para as redes sociais? Geralmente, a gente vai se manter ocupado, sabe? Para a gente ter aquela sensação de que a gente está sendo importante, mas no fundo, no fundo, não era aquilo que a gente deveria estar fazendo. E eu gosto muito da lei do 80-20, né? Que é a lei de Pareto lá, 20-80, 80-20, que é 20% do esforço para 80% de resultado. E quando a gente está nesse modo sabotador, a gente tem muito esforço e geralmente pouco resultado, porque a gente não se autoavalia e fica naquele ciclo. Então, geralmente é isso. Você precisa fazer uma coisa, você se ocupa com outra, consequentemente vem aquele sentimento de culpa, porque fica aquela coisa, você deveria ter feito aquilo, e você roda esse ciclo todo dia de novo. Até que você decide, toma a decisão e muda essa engrenagem e começa a fazer um ciclo da realização. E aí, depois que você percebe que você não aguenta mais, você chegou num ponto assim, né? Você, o que está acontecendo com a minha vida? Porque dá uma parada. Se você vive, né? Te cansa, te Uhum. machuca de alguma forma. Aí, o primeiro passo é o quê? O primeiro passo é você ter essa consciência. Porque, assim, eu estou comentando aqui, mas é importante que cada um tenha consciência de quais são, de fato, os seus sabotadores, porque, como eu disse, tem uma forma específica para tratar cada um, sabe? Então, a partir do momento que você toma consciência de que você quer mudar aquela realidade, que não está bacana, aqueles resultados e tal, você já começa a acender uma luz. E aí você começa a procurar algo. Às vezes você não vai saber que é o sabotador, né? Se você não tem esse acesso, mas geralmente as pessoas vão buscar algo, autoconhecimento, alguma coisa, para identificar. E aí eu sugiro sempre a pessoa realmente faz o teste para identificar, consegue entender de que forma que ele está agindo, atuando e trabalhar as ferramentas específicas de cada um, entendeu? Entendi. Então, e é um processo, Clícia, só ressaltando aqui, Sim. mental, tá? Por quê? Aonde eles nasceram foi na mente. Então não adianta a gente querer achar que vai fazer milagre. Não vou fazer milagre nenhum. É apenas com essa consciência, com essas ferramentas que você vai trazendo essa clareza e todo dia você repetindo, porque são muitos anos, ele ali contaminando a sua mente, que você consegue reverter essa situação. E é uma luta diária. É incrível. Sim, mudar uma ideia, às vezes, é extremamente difícil. Eu tiro por mim, gente, quando eu coloco um negócio na cabeça, e aí a Sara tá falando do insistente, vou até soltar aqui. E eu falo assim, gente, mas é tão complicado, eu já tentei. Falei assim, gente, tá vendo que é isso? Larga isso, parte para outra. Ai, não, você fica. É extremamente difícil brigar com a cabeça da gente. Deixa eu ver aqui, porque a Beth tinha comentado que existe metade crítico, Essa aí eu crítico respondi. parcial, é isso que eu ia falar. Então, se já respondemos lá quando você mencionou que geralmente tem um principal e dois agregados. Não é Na isso? verdade, eu respondi quando eu falei que o gráfico é de 1 a 15. Então, se a pessoa tem ali entre 5 e 7, vamos colocar percentual, né? Ela já está um pouco acima, entendeu? Abaixo de 5 é ok, tá? Um sabotador controlado, digamos Dominado. assim. Mas Eu acima fiz disso já começa a ser alto. Eu fiz uma outra interpretação dessa pergunta que pode até não ter sido o intuito dela, mas já que me ocorreu, eu vou aproveitar. Por exemplo, Uhum. você pode ter metade de um crítico e metade de outro ativo, mas aí, nesse caso, isso seria aceitável, né? Porque nós temos É, um pouco de todos. aí é o que eu falei, que o crítico a gente sempre vai ter, todo mundo. Um em maior proporção, algumas pessoas em maior proporção, outras em menor. E os sabotadores cúmplices são esses que são ativados. Geralmente são dois, igual eu comentei. Mais que dois não é muito comum, não. É um ou é dois. Tá? Se está dando Uhum. mais que dois, é porque a pessoa, quando ela faz o teste pela primeira vez, ela ainda não tem aquele conhecimento. Então, os sabotadores estão muito confusos ali, aquele monte de capetinha na mente. E aí, depois que a gente vai trazendo essa consciência e fazendo
esse acompanhamento, a pessoa vai conseguindo identificar. E aí fica sempre um se destacando. E a gente continua lapidando ele e nós sempre vamos ter, é o que eu falei, a gente não vai eliminar, a gente consegue reduzir um pouco o índice de 0 a 10, de 1 a 10 e neutralizar todo dia. Aí você pensa assim, aí como que faz, né? Aconteceu uma situação, você fala, depois que você tem um conhecimento ali, você fala, eu estou sendo insistente nessa situação? Será que está sendo sabotador? Já gravei X vídeos, por que eu não postei ainda? Então você começa a questionar ele e automaticamente você enfraquece ele. Olha que... Anotaram? Anota aí, Anotaram? gente, por favor. Grava essa. Nossa, tem uma pergunta aí, deixa eu ver. Faço um monte de coisas ao mesmo tempo, quero dar atenção, resolver para outras pessoas e às vezes termino o dia sem produzir nada. Fico tudo pela metade. Seria um jeito de sabotagem? Com certeza. Com certeza, e eu vou falar ainda desse sabotador, que é o sabotador do inquieto e do hiperrealizador. Enquanto, então, antes da gente se... A Flávia também fez um comentário aqui. Ah, Jesus, estou me sabotando. KKK. Pois é, Flávia. Hashtag também estou me identificando, tá? A Beth, você é muito doce, Clis. A abelha não dá conta de ficar longe de você. Obrigada. É boa, obrigada. É verdade. Ai, ela quer aparecer. Eu contratei a abelha. Para ficar aqui para dar uma diferenciada nas lives. A abelha tá querendo comprar pizza, será? Pronto, acho que eu passei por todos. Vamos continuar, então, conhecendo mais os sabotadores. Isso. E aí o próximo é o hiperrealizador. O hiperrealizador é aquela pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo, abraçar o mundo. E geralmente esse hiperrealizador é uma pessoa que na infância ela entendeu que o valor dela era medido pela capacidade que ela faz, aí já é diferente do prestativo. Por quê? O prestativo, ele entende que é o que ele faz pelo outro. O hiperrealizador é o que ele faz para si mesmo. Então ele começa a fazer um monte de coisa. E pode ser um pouco desse sabotador aqui que deixa eu ver quem, Macaquitokids, moda infantil, comentou de querer abraçar o mundo e às vezes não dá conta, sabe? Só que o hiperrealizador, ele até que ele termina o que ele começa, geralmente. Não é aquela pessoa que larga pelo meio do caminho, não. O que larga pelo meio do caminho eu vou falar ainda dele. Mas assim, qual que é o problema desse sabotador? Ele pode ter uma tendência de workaholic, viciado em trabalho, sabe? E não tem hora para parar e fica naquela neura e aí começa a ter consequências às vezes no relacionamento, na saúde. Então, como eu disse lá atrás, tudo que a gente está falando aqui é equilíbrio. Esses sabotadores é o excesso. Temos que trabalhar realmente, somos empreendedoras, mas o excesso faz mal e vai começar a prejudicar outras áreas da vida. A Flávia já falou que ela tem esse problema. Ela acha que ela tem todos. Flávia, ela nem terminou ainda. Isso é possível, Sara? Ter todos? Não, né? Não, nunca vi, não. Nunca vi, não. A gente tem, agora só para deixar claro, a gente tem um pouquinho, bem pouquinho de todos, com certeza. Mas eu digo assim, o que a gente tem que se atentar é os que estão alto, acima de 5 no gráfico, entendeu? Então, assim, eu nunca vi uma pessoa com todos acima. Quando ela vem com essa situação, é aquilo que eu expliquei. No início, como está confuso, às vezes ficam todos altos, mas a partir do momento que ela traz consciência, se ela faz o teste daqui a 3 meses, cai. E aí a gente consegue visualizar quais são os 2 que continuam sustentando as atitudes dela, tá? E aí, em relação a finanças, esse hiperrealizador, ele é aquele tipo de pessoa que às vezes pode até mesmo se endividar para sustentar um status, porque ele é tão baseado no fazer, né? Nessa questão do nível ali, de manter aquele nível, que ele se endivida, não pede ajuda e quer fazer tudo, abraçar tudo, para manter aquele patamar, porque ele se preocupa muito com o que as pessoas acham dele, tá? Então, o hiperrealizador é nesse sentido. O outro é o hipervigilante. O hipervigilante é o sabotador do medo e da ansiedade. Eu percebi ele muito, Clícia, agora nessa pandemia. Como que ele ativou, né, os gatilhos da pandemia, ativou eles na mente das pessoas.
que é o medo do futuro, meu Deus, o que vai acontecer, essa incerteza, essa insegurança. Então, o principal sabotador que eu percebi foi o hipervigilante. Esse medo, essa ansiedade. E essa pessoa que tem esse sabotador, gente, ela sofre muito, assim. São pessoas que às vezes têm até síndrome do pânico e elas começam a criar situações, elas têm medo de vão sair na rua, já ficam paranoias, vão ser assaltadas. Então, assim, é um medo extremo, um medo que paralisa. E eu gosto de falar muito do hipervigilante porque eu sei que ele é um dos principais, né? Todos eles são, mas esse é um dos principais ladrões de sonho, de objetivos. Porque como ele traz esse medo paralisante, ele é aquele que mais vai falar pra gente, não faz isso não. Pra que você vai fazer isso? Isso não vai dar certo. Não, não, não. Aí já vem a crítico, aí vem o crítico junto. Então, assim, ficar atento nisso. A Fabi tá falando aqui, já fiz um teste para saber qual é o meu sabotador. É muito bom ter esse conhecimento. Sou perfeccionista. Show, Fabi. Tá conseguindo vencer eles? Epa! Tá conseguindo manter? Epa. Tá bom. Coloca aí pra gente, Fabi. Como é que você tá lidando com isso? Conta aí essa experiência aí. Se alguém já fez também, gente, teste, eu ainda não fiz, vou fazer agora. E aí, conta pra gente aí como que tá sendo lidar com isso. E aí, você falou uma coisa extremamente interessante, Sara, que na pandemia acabou que estourou mais a questão do hipervigilante. Uhum. Então, existem situações em que um sabotador que não era tão ativo, ele salta. Exatamente, que são os gatilhos. São os gatilhos, né? Igual nesse caso, um gatilho de medo, de insegurança, acaba ativando. E olha que interessante, você falou aí, vai vindo as coisas aqui, que é muita informação. Sim. Se eu tô num ambiente que a outra pessoa tem aquele sabotador, a gente pode ativar sabotadores cúmplices. Entendeu? Talvez eu não tenha hipervigilante alto, mas você chega... Nossa, Sara, tá acontecendo isso. Aí eu começo a ativar o meu hipervigilante, sabe? Então isso é muito bacana. Por isso que a gente tem que blindar o nosso contágio social e a média das 5 pessoas que a gente mais convive realmente, porque é um grande desafio. É verdade! E isso a gente já, em várias lives, em vários artigos, fala a respeito disso, que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. E faz total sentido, né? A gente acaba reproduzindo e... Não, ótima colocação. Aí, gente, vamos deixar de procrastinar. Você tá vendo muita gente procrastinadora. Exatamente. Exato. Vou dar uma aceleradinha aqui por causa do tempo, hein, Clícia? Tá joia, acelera. O outro sabotador é o esquivo. O esquivo é um dos principais que faz as pessoas procrastinarem nas tomadas de decisões. Então, assim, eu percebo ele muito, né, em relação aos atendimentos, na hora de fazer um fechamento, esse tipo de coisa. Então, a gente precisa ficar muito atento. Todo mundo aqui é vendedor, vendedora, com certeza. Então, fica atento nesse sabotador do esquivo, que é aquela pessoa que eu brinco, né, que eu falo que é o bagre ensaboado, porque o bagre já é liso, o ensaboado, então, é mais liso ainda. Que é aquela pessoa que tem dificuldade de assumir responsabilidade. Ela vai se desviando, depois, não sei o quê, sabe, esse papo? Então, essa pessoa... sabe, né? Então, a pessoa vai se desviando e tudo mais. Então, assim, para você conseguir convencer essa pessoa, às vezes, para fechar, para fazer um fechamento, é um desafio muito grande, porque ela tem esse sabotador. E aí, às vezes, o que você tem que fazer é trazer essa consciência para ela. Falar, olha, você vai se arrepender de não ter tomado essa decisão, fazer algumas comparações, de trazer uma visão de futuro, entender quais que são os valores dela para você bater ali, para ver se traz essa realidade, porque senão a tendência é a pessoa procrastinar e aí ela nunca toma a decisão. Então, as pessoas que têm esse sabotador do esquivo alto são os mais desafiadores no momento da venda. Então, cada vez mais eu tenho observado esses comportamentos, né? A gente faz um laboratório aí de observação, justamente para eu conseguir cada vez mais converter os clientes sabendo que eles vão se esquivar. E aí vem aquele monte de desculpa, né? Até vi aí a live da Lucília e do Rafael, que eles falaram das pessoas que falam, não tenho tempo, não tenho dinheiro, é sempre essas.
Então, assim, aí a gente tem que usar aquilo ali. É justamente porque você não tem tempo que você precisa se organizar e conhecer os seus sabotadores. É justamente porque você não tem dinheiro que você precisa fazer esse treinamento para você dar um rumo na sua vida. Então, tem todas essas questões que eu não sou especialista não, mas só estou dando um pitaco aqui. E aí, assim, esse esquivo, ele vai sair fora. Acho que sou esse, já que na Itália. Então, assim, o que acontece? Tem hora, gente, que a gente vai ser um pouco sair fora de uma determinada situação, mas de forma consciente. Se for uma coisa que você não quer, você vai sair. Mas você tem que perceber até que ponto isso não está te prejudicando. Porque as pessoas que se esquivam das tomadas de decisões, elas vão se manter sempre naquele patamar ali. É aquela pessoa que se vem... Elas são sabotadores, Clícia, que perdem oportunidades. Entendeu? Não é só uma questão de venda, é uma questão de oportunidade. Às vezes a pessoa vai te convidar, vamos lá, fazer uma palestra que você vai ter. Talvez você não tenha um dinheiro ali no primeiro momento, mas você tem uma visibilidade e a pessoa se esquiva e não participa. E aí é o sabotador. E ela acaba se mantendo naquele patamar. Sim. E você está falando aí. Então, qualquer tipo de... Não, é porque você está falando, as coisas estão vindo na cabeça, né? Uhum. Eu acho que não... Gente, sou só eu que está fazendo uma análise profunda de mim mesma. Você também está fazendo. Comenta. Fala aí. Não, eu também. Coloca aí. A Betsy, não. A Fabi, ela compartilhou que é uma coisa muito intensa, né? A gente fez a pergunta de como está sendo. Nem sempre ela consegue, porque é muito intenso. Eu já estou querendo fazer esse negócio para poder... Para de se esquivar, Clícia. Já sei. Não é, Sara? Gente, existe uma interação antiga entre mim e a Sara, tá bom? Depois eu conto para vocês essa parte. E aí a gente finalizou os 9, Sara? Não, falta ainda. É porque eu pensei que você ia falar alguma coisa. Por isso que eu dei uma pausa. Não, pode continuar. Então vamos lá. O outro é o inquieto. O inquieto é um pouco daquilo que a Macaquito Kids, eu acho que falou lá em cima. Que é aquela pessoa que quer abraçar o mundo, tipo hiperrealizador, só que ela já é no sentido de não finalizar o que começa. Então ela abre várias frentes, deixa tudo pela metade e geralmente não termina nada. É aquela pessoa que a excitação está sempre na próxima, sabe? Na próxima conquista eu vou ser feliz, né? No próximo emprego, no próximo negócio. E o presente mesmo, que é bom, nada. Então é uma pessoa que a gente brinca assim, que fica inquieto, né? E fica sassaricando ali e não consegue concluir nada, porque falta esse foco, tá? Esse aí é qual? Porque deu uma cortada na hora que você falou. Inquieto. Ah, o inquieto. Uhum. O próximo é a vítima. A vítima não precisa nem de dar muitos detalhes, que as pessoas já têm mais facilidade de entender as características, que é aquela pessoa que se faz de coitadinha, né? Ó céus, ó vida, ó azar, nada tá bom. Às vezes, financeiramente, a pessoa até tem um patamar bacana, mas como a forma dela conseguir atenção foi se fazendo de coitadinha, então ela fala, ah, eu não tenho dinheiro, aí ela trai aquela escassez para ela. E aí uma vítima gosta de outra vítima, sabe? Então, quando encontra duas vítimas, é uma maravilha, que aí fica as duas se lamentando e ninguém parte para ação. Geralmente, o sabotador do hiperrealizador tem um conflito com a vítima, porque ele quer ir para cima. E aí a vítima fica lá, entendeu? Uhum, já lembrei de uma outra situação aqui já. Mas então, tipo aquela conversa que o pessoal costuma até fazer piada, que eu já vi, né, vários memes assim, nesse sentido. De, olha, ai, menina, eu tenho uma dor de cabeça, você não sabe. Eu tenho uma enxaqueca que me acompanha há anos. Aí fica aquela disputa de quem sofre mais. Quem é pior, exatamente isso. E o último, para fechar, é o hiperracional, que é aquela pessoa que gosta de racionalizar tudo. É uma pessoa muito, às vezes passa até uma impressão de fria, porque ela quer racionalizar até o relacionamento. Tem que calcular tudo. Você fala assim, ah, vamos dar um presente, né? Comprar um presente para alguém. Eu, não, esse negócio aí de dar presente é besteira, sabe? Então, às vezes, é uma pessoa que acaba transparecendo uma frieza muito grande por conta dessa racionalização excessiva. Tudo tem que ser fatos e dados, números. Ela tende a se mostrar, querer, né, se mostrar a pessoa mais inteligente no local, intelectualmente arrogante, sabe? Então, esse é o hiperracional.
Aí fechamos. Ufa! Gente, cansou? Nossa, é Nossa, muita foi informação, um né? turbilhão de insights aqui, de autoavaliação, até de avaliação dos outros também. Quem é que faz isso dos outros? É o É o crítico. pai lá, o crítico. Então, rolou tudo. Muita análise interna nesse momento, Sara. E Exatamente. você, ó, aqui, ó, a Flávia falando, eu com certeza estou me analisando. A Macaquito também. Isso, Paula. A Flávia, isso aí é minha mãe. Qual, Flávia, que é sua mãe? Ai, meu Deus. Érica, tá pesado, Érica? E a Carolina, a live vai ficar salva? Com certeza vai ficar. E realmente foi muita coisa boa, mas me fala, Sara, me dá uma luz aí agora que você já jogou a verdade todinha na cara. Tem uma ferramenta, tem um jeito aí da gente controlar. Você falou que tem alguns exercícios, sim, que tem ferramentas, mas como é o primeiro acesso? Nossa, estou ouvindo isso pela primeira vez hoje. E agora, gente, que eu descobri que tudo isso existe dentro de mim, o que eu faço? E agora o ideal é realmente fazer esse teste. Igual eu dei o exemplo aqui do livro também, Inteligência Positiva, para quem gosta de ler e quer se aprofundar mais sobre. Inteligência Positiva é um livro de capa amarela, se você jogar lá no Google, lá você acha. E o que eu recomendo é realmente fazer esse teste. Esse teste é um link que eu envio para a pessoa e aí ela responde. E depois a gente faz uma devolutiva online, coisa de 40 minutos a 1 hora, onde nós vamos tratar... É isso aí que eu ia te perguntar. Então, esse teste sempre deve ter o acompanhamento do profissional, do coach. Eu indico que sim, porque senão você não vai entender nada. Você vai ler ele lá, vai olhar, vai ficar aleatório. Esse ponto. Entendeu? Exatamente. E até aí porque eu é difícil da gente... Deve ser difícil da gente analisar, né? Deve ser difícil a gente analisar que não tem conhecimento. E só analisar aí, depois... também... Eu falo ou você fala? Pode falar. Não, e eu ia só complementar. E só analisar também não vai adiantar, porque você precisa ter uma ferramenta para conseguir reverter aquele sabotador ali. Então, você vai ter a consciência de que ele está alto, e aí você precisa das ferramentas específicas, que eu trabalho dentro dos processos, para você conseguir vencer ele. É o que a Fabi falou, que ela já fez. É um acompanhamento todo dia. Entendi. E é pro resto da vida. Então, isso aí vai exigir comprometimento, tá, gente? Pro resto da vida. E agora, me dá um ganchinho aí. Beleza, já descobri isso. Levantei todos os meus sabotadores, já estou fazendo um acompanhamento deles, mas eu continuo com aqueles desejos que não se realizam, já racionalizei, já estou colocando os sabotadores em equilíbrio. E chegou a hora de eu começar a realizar. Só que existe o aspecto físico, real ali. Por exemplo, no caso que a gente está levantando da compra do piso. Como que eu conseguiria controlar de uma forma segura a minha finança? Gente, desculpa que eu recebi aqui uma visita, ó, para a live. E aí ele me desconcentrou. Enfim, organizar a nossa vida financeira a partir do controle dos sabotadores e tomar decisões seguras. Ótimo, excelente pergunta. Eu gosto de falar das finanças e tratar elas como uma árvore. Eu acho que isso traz bastante clareza para quem nunca ouviu nessa analogia. Por quê? O que eu considero? Isso aqui é um ponto de vista meu, tá? Que as crenças, a autossabotagem, os vícios, vazios emocionais e todas as outras raízes, que, como eu disse, é uma área muito profunda, é um assunto muito extenso, elas são as raízes mesmo ali da árvore, certo? O caule é a educação financeira, é você saber que você tem que guardar, que poupar e tal, e fazer reserva, enfim. E os frutos são os negócios e os investimentos, ok? Conseguiu compreender?
Então vamos lá, as raízes são a autossabotagem, crença e toda a cadeia emocional. O caule é a educação financeira e os frutos são os investimentos e os negócios. E aí o que eu percebo? Que as pessoas elas querem ter resultados invertendo a árvore, começando do lado errado. Ou começa querendo já investir uma coisa que talvez não se preparou emocionalmente para aquilo, e aí por isso que perde dinheiro. Ou a pessoa quer abrir um negócio de qualquer jeito, sem orientação, ou a pessoa começa pela educação financeira básica e fica ali no caule, e por isso que não tem resultado, por isso que ela repete, às vezes, um padrão financeiro, Clícia, é muito legal falar disso, e eu sou assim, as coisas vão vindo, eu vou falando, né? Porque eu já identifiquei, às vezes, nos atendimentos, que as pessoas têm um teto financeiro, isso é emocional, por exemplo, se o meu pai ganhava 5 mil reais, vou dar um exemplo, se eu posso falar de alguém, eu falo de mim, né? Eu, Sara, não posso ultrapassar 5 mil reais, porque no meu inconsciente eu não me acho merecedora de ganhar mais que aquilo. Olha como que é profundo. Gente, e é uma coisa que não fica muito no nosso racional isso. Aliás, não fica nada no racional. Não. Exatamente, não fica. Então, assim, é importante a gente entender isso, saber as nossas crenças limitantes financeiras, saber esses sabotadores, saber os vazios emocionais. Você falou uma coisa aí no início da live que me veio esse insight. Você falou assim, às vezes eu quero comprar alguma coisa. E por que às vezes a gente quer comprar uma coisa? Para compensar algo que está faltando dentro da gente. E aí, inconscientemente, a gente gasta, sabe? Então, compreender e ter essa clareza em relação a isso é que faz toda a diferença. E aí, depois que você entende isso, faz uma boa base, aí você faz o caule, faz os frutos. Então, se você me perguntar, Sara, qual que é o diferencial do seu trabalho em relação a finanças? É isso, é porque eu vou tratar a origem e a raiz do negócio. Nós vamos futucar para entender o que está te impedindo de criar essa sua nova árvore aí da prosperidade financeira. Fantástico, gente, viu? Eu adorei essa analogia da árvore, foi perfeita, deu já pra gente se posicionar assim, né? É verdade. Bacana. E só um minutinho, deixa eu ver assim. Massa, peguei o finalzinho e me identifiquei com alguns. Muito bem, Carolina. Não tem problema ficar salvo, você pode repassar depois essas informações, tá? Live maravilhosa, parabéns, meninas. A Beth, obrigada, Beth. Obrigada. Você também é maravilhosa. E meus sabotadores estão fritando, tá falando a Flávia aqui. Come eles. É legal esse comentário aí da Flávia, porque, Clícia, quando a gente começa a falar dos sabotadores, começa a incomodar, igual as pessoas falaram, tá batendo. É porque eles querem que você permaneça nessa zona de conforto. Então, você começa a se... Tem cliente, Clícia, que eu vou aplicar, que a pessoa começa a se contorcer na cadeira, eu falo, olha lá o inquieto batendo. A pessoa levanta, a pessoa pega o celular e não sei o quê. Aí eu vou e falo para ela, né? Trago clareza e tal, aí ela relaxa e volta. Porque senão, eles não querem, eles querem te manter ali. Então, eles querem que você continue com aqueles comportamentos impulsivos, desnecessários, para te manter naquela mesma linha, né? Porque o nosso cérebro, ele cria caminhos, que são as sinapses neurais. Então, ele quer que você mantenha naquele mesmo caminho, de lá para cá, de cá para lá, sabe? Então, é muito legal isso. Energia, né? Deixa eu só dar um miguel aqui, gente, para ver se deixa mais quietinho. Deixa mais. Pronto. Clícia, tá faltando quantos minutos aí? Eu acho que a gente pode fazer a nossa fotinha, né? Pode sim, já está faltando 2 minutos. Isso, tá ótimo. Vai tirar o comentário para não ficar na frente? Oi? Você consegue tirar o comentário só para não ficar no print? Deixa eu tirar. Só gente, desativar comentários aí no cantinho. Os 3 pontinhos seu aí. Não estou vendo isso. Desativar comentários agora. Pronto. Aí, ó. Você consegue bater aí? Pessoal aí, ó, tira, pode marcar a gente lá, fazendo favor.